Irmão e irmã, você já se desviou alguma vez da palavra de Deus, né? Você já se desviou? Eu espero que não. Mas se estiver desviado, vamos orar comigo para a gente entender que a palavra do Senhor fala sobre esse assunto? Quem se desvia? Bora lá, por favor? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor da glória, por tudo. Obrigado por mais um dia. Te pedimos o seu Santo Bom Espírito de Deus que habite em nós. Abra nossos ouvidos, abra nosso entendimento, né? E abra nossos olhos para que a gente veja com os seus olhos. Senhor, obrigado por tudo. Te pedimos também, Pai, que o Senhor grave a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. E também te pedimos que o Senhor nos livre das mãos do anticristo. Te pedimos, em nome de Jesus, essas bênçãos. Amém. Bom, a gente vai ver Tiago, estamos terminando Tiago, e a gente vai ver o capítulo 5, e o versículo a gente vai ver o 19 e o 20, tá bom? De preferência, ler o capítulo todo, porque, gente, é top demais. Que aqui eu escolho, né, alguns versículos para a gente comentar sobre esse assunto. Então, vamos lá. 19. Irmãos, se algum de entre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, e o 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso é bom, né? Isso é bom. Vamos lá compreender melhor essa palavra. Então ele diz, irmãos, 19 de novo. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, né? Se algum de nós estiver se desviando, né? Porque hoje o mundo tudo tá bom, tudo é certo, tudo pode, tudo, né? Então, se a gente tem desviado da palavra de Deus porque eu acho isso, eu acho aquilo, né? A gente tem muito esse negócio de achar. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é essa e pronto, né? Porque eu acho que vai ser mudada a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não vai adequar a mim. Eu é que tenho que me adequar à palavra dele, porque a palavra dele é eterna, né? Então, eu não tenho que achar nada. A palavra de Deus diz assim e é assim que eu tenho que crer, tá bom? E alguém o converter, ele diz, e se alguém converter, mas quem é que esse alguém que converte as pessoas? Gente, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus estiver dentro de nós, quando o Espírito Santo usar uma outra pessoa para falar para a gente, como eu tenho o Espírito Santo ainda, então eu vou me converter, porque o Espírito Santo, ele tocou em mim e me mostrou a verdade. Então, eu vou refletir do que eu estou fazendo e vou me converter, porque o Espírito Santo está ainda em mim, tá? Mas quando eu faço as coisas erradas, para mim já está certo, e quando um irmão chega falando, né, me repreendendo pelo erro que eu fiz e eu não sinto nada, isso quer dizer que o Espírito Santo já saiu da gente, já saiu de mim, tá bom? Então, a gente tem que prestar bem atenção. Se a gente sabe que é errado, mas isso não me dói mais, né? Então, o Espírito Santo já não está mais em mim. Mas se me doer e me tocar, eu entendo que o Espírito Santo ainda está aqui, tentando me ajudar. Então, que a gente venha se converter dos nossos erros, tá? Do nosso eu acho, do nosso, eu acho que isso não está certo, tá? A palavra de Deus diz assim, e a gente precisa aprender que a palavra de Deus tem autoridade sobre cada um de nós. Amém? Então, a gente vai ver o 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma.
Então, se a gente se convertesse, ou a pessoa que chegou para mim e falou a verdade do que eu estou fazendo e como o Espírito Santo está em mim, ele vai me converter, né? Então, ali, a partir daquele momento, eu já não faço mais o erro que antes eu estava fazendo. Então, ali, a minha alma será salva, né? E os meus pecados, porque eu vou me arrepender do que eu fiz, e então eu vou pedir perdão, né? A Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, pedir perdão mesmo, daquele perdão que a gente chora, que a gente clama, Senhor, perdoa, aquele perdão mesmo que dói de dentro. Então o Senhor nos salva e a gente já passa a não fazer mais o erro que antes a gente fazia. Porque o Espírito Santo está em quem? Em nós ainda, mas quando não fizer esse efeito, então entendamos que o Espírito Santo já não está mais em nós. E cobrirá uma multidão de pecados. Então, os pecados que a gente tinha, né, que a gente estava fazendo, que a gente achava que era certo, e a gente passa a não fazer mais, então aquele pecado ali será acabado e não existirá mais. Então, o Senhor nos perdoa por completo, gente. Isso é top demais, né? Que nós venhamos todo dia entender que Deus é bom e que a gente precisa ouvir a palavra dele. Não por metade, mas por completo. Porque a palavra de Deus, ela se encaixa. Ela é que nem aquele joguinho de quebra-cabeça. Ela se encaixa. É completo. Se nós não tiver completo na palavra, gente, a gente está fazendo tudo errado. Mas quando alguém chega e abre os nossos olhos, como o Espírito Santo está em nós, a gente vai entender que realmente é do jeito que a pessoa falou. Não porque a pessoa falou, mas porque está escrito dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida. Vida em abundância. Vamos ter vida e vida eterna. E nunca mais vamos sentir dor, né? Nunca mais vamos morrer, nunca mais vamos perder um parente, nunca mais vamos ter doenças físicas e nem mentais, né? Então vamos estar sempre com o nosso Criador, e isso é demais, né? Isso é bom demais. Então, muitas pessoas pensam que isso é tão bom que não existe, mas sim, vai existir sim. Amém? Vamos orar comigo mais uma vez, por favor? Senhor, meu Deus, obrigada, Paizinho, por tudo. Obrigada por o Senhor ser tão bom e maravilhoso por cada um de nós. Transforme-nos para Ti e nos abençoe, Pai, nesse dia. Entregamos as nossas vidas a Ti, que o Senhor nos leve para o nosso trabalho e tragam de volta, Senhor, e todas as pessoas que estão viajando, que estão no ar, que estão no mar, que o Senhor o abençoe e o proteja também, cada um. Trago todas as pessoas também, Pai, que estão sem teto, que estão morando no meio da rua. Que o Senhor abençoe cada um deles e abençoe também as pessoas que estão nos presídios e os seus familiares. Que o Senhor venha convertê-lo, Pai, eles de verdade. Que o Espírito Santo não esteja ainda saído de nenhum e que o Senhor venha convertê-lo eles de verdade, Senhor, pela sua palavra, que a sua palavra é vida. Eles e a família de cada um, fortaleça, Pai, em Ti. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão enfermas. Senhor do céu, é tantas pessoas enfermas. Que o Senhor venha cuidar de cada um e também dos seus familiares, porque os seus familiares também sofrem. Em nome de Jesus, entrego cada um nas suas santas mãos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe o folheto para chegar a mais pessoas e abençoar mais vidas. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.